Olá a todos! No vídeo passado eu apresentei para vocês o método de decomposição ou fatoração LU, em que a gente pegava o nosso sistema e dividia em duas matrizes, uma triangular superior, outra triangular inferior, e isso reduzia o tempo de computação, porque a gente fazia mais substituições do que escalonamentos. E a ordem com que esses dois processos se escalam com o tamanho do sistema é diferente, sendo a substituição mais rápida do que a eliminação gaussiana. Então, como eu prometi, a gente vai fazer a implementação desse método LU. Eu escolhi fazer essa implementação aqui com vocês, em conjunto, em C, porque ela envolve alguns detalhes, novamente, de transferência, de passagem de arrays ou ponteiros para funções que podem complicar um pouco o método, mas a partir desse exemplo eu tenho certeza que vocês vão dominar a técnica e não vão precisar mais da minha ajuda. Por razões de eficiência, eu escolhi não fazer online, fazer offline, para que o vídeo ficasse um pouco mais curto. Então esse é o esquema do nosso programa. Eu já vou adiantar aqui para vocês quais são os headers necessários: standard IO, standard lib, strings, para a gente usar o main copy, e também a gente vai usar o método, porque a gente precisa da função valor absoluto. Então o que eu tenho aqui, já escrito, são algumas funções que a gente tem usado na disciplina, a gente já escreveu e já mostrou em vídeos anteriores. A ler matriz, que ele é uma matriz a partir de um arquivo de nome sugestivo, que tem as dimensões m por n, onde a gente lê as dimensões e depois os elementos da matriz. Essa matriz, esse arquivo já foi feito aqui, e esses são os valores do sistema que eu tenho que resolver. Nota que eu já botei na forma de uma matriz aumentada, por isso que as dimensões são 3 e 4. Voltando ao programa, nós temos a mesma imprime matriz, que a gente já viu. Troca linhas, eu mostrei para você mais de uma implementação. Eu optei por aquela que a gente passa só os ponteiros das linhas que a gente quer trocar. O multiplica é uma função para multiplicar duas matrizes, vocês vão fazer isso. Ela serve para testar se a decomposição LU retorna a matriz original. Em particular, a gente não vai usá-la nesse vídeo. Aqui, o que a gente quer desenvolver, que é a função LU com pivotamento. Aí eu fiz também uma função para substituição reversa, que é para o caso da substituição com a matriz U. A substituição direta, que é de cima para baixo, para a matriz L, e o main. Então, como é que a gente começa com o main? Eu vou ler a matriz, tranquilo, e vou fazer o LU pivô. A matriz que eu leio, vocês viram, é uma matriz aumentada, 3×4. O meu LU pivô, eu vou entrar com essa matriz e quero retornar LU, U e B, onde B é aquele vetorzinho, a última coluna da minha matriz aumentada, que corresponde ao vetor dos termos independentes. Além disso, M e N. Se observa que aqui eu passei o endereço de L, U e B, por que razão? Ao contrário do lematriz, que é uma função que me retorna um ponteiro de ponteiro, que é a minha matriz M, essa LU não vai retornar nada, porque não é tão simples eu retornar dois arrays, na verdade aqui dois arrays em um vetor, a partir de uma função em C. Então eu vou entrar como argumento, eles vão ser alterados dentro da função LU pivô e eles vão sair aqui modificados LU e B. Por isso que eles estão definidos aqui, LU são matrizes e B é um vetor. Então a nossa tarefa no vídeo de hoje é escrever essa função LU pivô, entrando 3 matrizes, um vetor e as dimensões dele. Vamos para lá. De início, então, observa o que eu passo como argumentos. Double M, que não vai ser modificado, é minha matriz. Agora eu tenho que passar um ponteiro de ponteiro de ponteiro para o L. Por que isso? Porque lembra, o L eu estou passando o endereço, porque eu quero que ele seja modificado. Como o L é um ponteiro de ponteiro, eu tenho que adicionar mais uma estrelinha aqui no L
e no U, e também no B, que é no vetor aqui, vira um ponteiro de ponteiro, com as dimensões M e N. Tem tanta estrela aqui que isso aqui mais parece um curso de astrofísica do que de métodos numéricos. A primeira parte que nós vamos fazer é a alocação de memória. Então eu tenho que alocar, aqui eu comentei só para eu poder esconder em blocos. Então vou retirar os comentários. Isso é o que a gente vai fazer. Primeiro o L, depois o U, depois o B. Onde eu aloco tranquilamente, como a gente tem feito. Primeiro eu aloco os ponteiros das linhas e depois a região de memória que vai ser das colunas. Aqui eu escolhi L como caloc, quer dizer, lembra? A sintaxe é um pouco diferente, em vez de ser M vezes, é M vírgula, porque o L vai sair com a matriz toda zerada. O U é um malloc, eu não me preocupo com ele, em zerar, porque o U, você lembra, ele é cópia da matriz M original. O L eu começo só com os elementos da diagonal, igual a 1, e os outros todos zero, como se fosse a matriz identidade. Então esse começa com uma identidade, então eu prefiro zerar e depois eu boto 1 na diagonal, e o U, que é cópia do M, eu não preciso zerar. O B também, eu não preciso zerar, porque o B eu escrevi aqui, ó, o B tem que ser um ponteiro, porque agora ele vai ser modificado. O B de I é o M de I N-1, ou seja, a última coluna da minha matriz do sistema. Esses aqui são tranquilos, a gente já fez anteriormente. Então, como eu disse, eu tenho que inicializar agora o L e copiar a matriz M para a matriz U. Então eu faço um loop em I, em que os elementos da diagonal principal de L são feitos iguais a 1. E aqui eu termino por copiar a matriz M para o U. Você poderia perguntar, a gente já viu métodos mais eficientes, que é fazer o main copy dessa matriz para essa. Por que eu escolhi fazer aqui no for? Nenhuma razão, é porque eu já tinha o for do I pronto, então eu faço o for do J. Nada impede que vocês copiem o M, né, para o U, usando o main copy. Assim fica mais fácil de entender, embora um pouco menos eficiente. Então vamos agora, que a gente já tem a matriz L e U preparadas, só inicializadas, vamos preencher segundo aquela regrinha que a gente viu no vídeo passado. Então primeiro eu vou varrer para todas as colunas, eu venho fazendo a eliminação gaussiana. Então eu tenho esse for e vou começar a fazer o pivotamento. Então lembra, o pivô, olha só, eu começo na primeira coluna, o pivô de início é o elemento que está na diagonal e faço P igual a 0. P vai ser a variável que vai me dizer em que linha está o elemento de maior valor absoluto. Então eu vou varrer para todas as colunas abaixo da diagonal, ou seja, a partir de J mais 1 até M, e vou procurar se o valor absoluto do U naquela posição ou naquela linha é maior do que pivô. Por que o U e não o M? Lembra? Eu já copiei o M para o U. Então tanto faz, eu posso usar uma ou outra, mas eu faço a eliminação no U, porque ela sai eliminada e é exatamente isso que a matriz U representa. É a matriz M já diagonalizada. Então eu procuro o pivô, se por acaso eu encontro algum valor maior, eu guardo quem é o pivô e guardo também que linha é essa. Na verdade não precisava nem guardar o pivô, bastava guardar que linha em que ele está armazenado. Mas aí a gente segue. Se alguma troca foi feita, ou seja, o P é diferente de 0, então eu vou trocar as linhas do P com a linha do J, que é a linha que eu estou testando. Então aqui eu troco as duas linhas da matriz, faço naquela matriz permutação que eu tinha comentado com vocês no vídeo passado. Aqui vem o grande truque. Da maneira que eu apresentei no vídeo passado, eu construiria a matriz de permutação à medida que eu venho fazendo a eliminação gaussiana. E depois de pronto com a eliminação gaussiana, eu pego essa matriz de permutação e multiplico pelo B, que é dos termos independentes, que é para ordenar também as equações como um todo, né, nas posições que foram trocadas.
Ao invés de eu armazenar mais uma matriz P de ponteiros, que vocês não aguentam mais ver esse asterisco, nem ponteiros, aqui o truque que eu faço é, já que vai trocar a linha de U, eu aproveito e já troco a linha em B. Então o meu B que vai sair modificado não é mais a última coluna, mas é a última coluna já ordenada, né? Truquezinho legal para poupar. Como é que a gente faz isso? Para trocar dois elementos, agora é só trocar um elemento de B de uma linha com um elemento de B de outra linha. A gente faz o velho truque de pegar uma variável intermediária, que eu chamei aqui de lambda, né? Armazeno o da linha P, o da linha P eu troco com a linha J e a linha J volta a ser o valor da linha P. Então troquei, fiz o swap das duas linhas do meu vetor B, sem precisar guardar a matriz de permutação. Agora que a gente tem a matriz U, né, já preparada para escalonar naquela coluna, nota que isso aqui é um for, então quer dizer, troquei as linhas, mas ainda estou na primeira coluna, então eu devo fazer o escalonamento. O escalonamento, então, é achar o lambda, aquele fator em que eu divido o elemento da linha que eu quero pelo elemento da diagonal e faço para todos os elementos da linha, os novos valores da linha vão ser os anteriores menos o lambda, valor da linha anterior, coluna em que eu tenho que zerar. Eliminação gaussiana simplesinha, basta um for, tá? Então, com isso, eu termino aqui a parte da eliminação gaussiana e montei a matriz U. A matriz L foi montada aqui, ó, discretamente, se passou desapercebido. Quando eu calculo o lambda, você lembra, eu guardo aquele LIJ. Ah, mas no vídeo passado era com sinal trocado. O que eu fiz aqui foi, espertamente, em vez de somar com a linha, eu subtraí. Então, o sinal trocado já está embutido. Chique. Então, com isso, eu faço o meu LU pivô, simplesinho aquela rotina, tá? Então, vamos ver se isso funciona. Como é que a gente vê se funciona? Antes de fazer a substituição, eu quero ver se a minha matriz realmente foi escrita na forma L1. Então, como é que eu faço? Eu presso para imprimir a matriz L e a matriz U. Vamos alterar aqui e imprimir a matriz M também, para garantir que ela não foi modificada na nossa função. Então, MLU, vamos compilar e rodar. Vamos ver o que deu a saída. Era 1 menos 3, 2, 2 menos 8, 1, 4 menos 6, 5. Então, aqui tem uma matriz L, todos os elementos da diagonal como 1, e todos os elementos abaixo da diagonal estão lá preenchidos com seus valores, nenhum acima. Isso tem cara de ser matriz L. Essa daqui tem cara de ser matriz U, porque os elementos abaixo da diagonal são 0 e os outros estão lá, com seus valores. Eu não sei se isso aqui está certo. Quem vai provar isso é vocês no exercício para casa. Vocês devem conferir se a multiplicação de L por U dá realmente a matriz original M. Continuando, o que a gente vai fazer agora? Agora que eu tenho confiança, na verdade eu tenho porque eu já fiz e eu sei que funciona, que L e U estão funcionando, eu posso fazer as substituições para resolver o meu sistema. Então as etapas e mais um teste. Você lembra que a tudo que eu faço eu gosto de ir testando para garantir que o programa está funcionando. Então o que a gente vai fazer? Eu vou imprimir aqui o vetor B, né, que sai desse pivotamento para conferir, e vou fazer a substituição direta. Lembra, o primeiro vetor que a gente faz na decomposição LU era fazer LY igual a B. Então eu passei L e B. Vai resolver esse sistema por substituição direta, porque a primeira é a matriz L, faz a substituição e me retorna um vetor V, que vai ser o meu Y, né, que eu coloquei no vídeo passado. Com esse V, aí eu faço a substituição reversa, que é o U com o V. Então eu vou resolver o sistema U
vezes x igual a v. Vai me retornar o b. Então eu pedi para jogar fora o b para não ter que fazer mais um vetor e alocar mais memória. Eu peço para ele já escrever o b e aqui sai, e esse final aqui devem ser minhas raízes. Mas vamos ver lá as rotinas de substituição, se tudo correu direitinho. Para fazer a substituição direta, que é começando de cima para baixo, o que eu tenho que fazer? Lembra que entra o m, entra o b e tem que me retornar, aqui a função é um ponteiro, me retorna um vetor. Então eu aloco memória, esse vetor é de tamanho m, por isso essa informação é passada para cá. Aí o que eu faço? Começando da linha 0, né, do i igual a 0 até para baixo, eu calculo a soma de todo mundo que está à direita da elemento da diagonal principal, calculo essa soma, vezes os valores calculados anteriormente por v, e faço v igual ao termo independente menos a soma dividido pelo elemento da diagonal de vi. Essa é a substituição direta, como a gente fez para o caso anterior de LU. Então aqui não tem muita dificuldade, basta pegar aquela expressãozinha matemática e a gente vai chegar nessa relação com tranquilidade. Enquanto aqui eu faço para os elementos à esquerda, porque é superior, esses aqui eu faço para os elementos à direita. Então é parecido. Você podia pensar, por que a gente não junta substituição reversa e direta numa função só e botasse aqui uma variável, uma flagzinha para dizer é na direção i ou na direção 1 ou na direção -1. É que isso levaria tantos ifs aqui dentro que ia perder legibilidade. Agora, dizendo que essa é a substituição direta e essa é a reversa, a coisa fica muito mais fácil de se entender o que está se passando. E com isso, na hipótese remota de eu cometer algum erro, fica mais fácil de eu achar onde está. Vamos ver se isso funciona. Vamos rodar o programa. Rodou. A saída inicial é a mesma, então eu começo com b, 29 menos 15, 11. Vamos conferir aqui. Aqui era 11 menos 15, 29. Então significa que eu troquei essa linha com essa. E isso já aconteceu aqui na primeira vez. Ó. E o pivô é 4, vai para o lugar do 1 e o 1 vem para cá. Quando eu faço a segunda, esse cara aqui é menos 3 e esse aqui é 8. Na verdade ele não é menos 3, ele vai ser modificado, mas ficou modificado por um número menor do que o 8, não precisei alterar a segunda. Beleza, então trocou as posições do B, calculou o Y e as raízes são então essas aqui, 2 menos 1 e 3. Essas são as raízes. O que eu posso fazer agora é escrever também uma funçãozinha para testar se essas são realmente as raízes do meu sistema, né, substituindo nas equações e verificando se os resultados saem todos próximos de zero. Então, como eu mostrei para vocês nessa nossa implementação, a decomposição LU é um tanto complicada de se entender quando a gente faz isso teoricamente. Mas a gente usando aqueles exemplos numéricos e implementando aqui no código C, a gente viu que não é um bicho de 7 cabeças. De quebra, o que a gente ganhou de bônus nessa programação é que a gente viu como é que a gente pode fazer uma função em que a gente passa ou que a gente recebe muito mais do que um array, no caso aqui foram 2 e um vetor, né? Agora, para estender isso aí para quantos forem, fica fácil, é imediato. Como é que a gente faz isso em C? Com essa implementação, a gente termina a parte da decomposição LU com e sem pivotamento, e o que tem para vocês é uma listinha para o final de semana. Eu espero que vocês curtam e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!